Olá, gente que faz mais uma vez com você, sempre entrevistando empreendedores pelo Brasil afora. Nós estamos fazendo uma temporada de informações, de entrevistas com empreendedores na área automotiva. E hoje nós vamos falar da área automotiva elétrica. Nós estamos aqui com o CEO da Phoenix Contact, que é o César Almeida. A Phoenix Contact é uma empresa que pode se definir como, César? Obrigado pela participação. Obrigado, Sabino. Obrigado pela chance aí de estar falando um pouquinho do que a gente faz e falando um pouquinho da empresa. A Phoenix Contact é uma empresa de 100 anos, está completando esse ano 100 anos, uma empresa alemã, está presente em mais de 60 países, aqui no Brasil está há mais de 30 anos e há muito tempo ela fornece componentes para a indústria elétrica, para toda a parte de automação industrial, para toda a parte de eletrificação, network. Então, isso é o DNA da companhia. Mas agora com um mercado e uma possibilidade nova de negócio. Perfeito. Temos 3 áreas de negócios e uma área que chama de New Ventures, onde a gente está sempre buscando coisas novas e novos empreendimentos. E a área de eletromobilidade é uma área que tem muito foco da Alemanha, por tudo que está acontecendo. A companhia tem um conceito baseado num estudo muito grande que foi baseado num estudo da Bloomberg, acreditando que a eletrificação vai ser a tônica dos próximos anos. Então, a gente imagina que já existem soluções para os grandes problemas desse nosso tempo, dessa nossa humanidade, e essa solução sempre passou, na verdade não é algo novo, mas passava pelo custo da energia. E quais energias novas, renováveis, abundantes e em preços economicamente viáveis, nós vamos ter solução para tudo. E a eletrificação dos veículos vem nessa carona, né? Há muito tempo se pensa em carro elétrico, mas agora está ficando cada vez mais fácil da gente conseguir fazer isso. Por que a matriz brasileira de combustível de automóveis foi para a área elétrica e não para a área do etanol, como já existia desde a década de 70, 80? Esse é um ponto bom e a gente faz questão de falar. Diferente de outros países, a nossa matriz energética já é verde há muito tempo, né? E o que mais polui em outros países, que são os combustíveis fósseis, a gente tem um aliado muito grande, que é a questão do etanol. Se a gente para ver em toda a indústria do etanol, talvez não tenha uma indústria mais verde do que a indústria do etanol. O que a turma fez aí, o que os usineiros fizeram, o que essa turma do etanol fez para a gente, tem um ganho imensurável. E o que eu acredito de verdade é que a gente vai ter uma combinação das duas coisas. Eu acredito muito no carro híbrido e que o carro híbrido possa ser, num futuro, híbrido, elétrico e etanol. É isso que eu acredito. Aliás, eu entrevistei recentemente o CEO dessa nova empresa chinesa, dessa nova montadora chinesa que chega no Brasil, a GWM, e ele falava nessa tecnologia já de eletricidade advinda do álcool, do etanol, né? Que já existe essa tecnologia e que eles já estão pensando nessa tecnologia para o Brasil. Isso, estamos falando de Power to X, né? Estamos falando de hidrogênio, e o grande problema quando a gente fala de hidrogênio verde é a quantidade de energia que você precisa para quebrar as moléculas do hidrogênio. E você precisa ter energia abundante e para isso precisa ser energia de fonte renovável e por que não usar o etanol como fonte para que você consiga fazer a eletrólise, para você conseguir fazer o hidrogênio do próprio etanol. Eu acho que para um estado como São Paulo seria o ideal. No encontro recente com o nosso governador e um grupo de empresas alemã, o governador Tarcísio falou que acredita muito nisso e, mais do que isso, que ele enxerga que a questão de hidrogênio verde para São Paulo, com a queima do etanol, pode ser uma saída para a reindustrialização do Brasil. Interessante. Vamos falar do potencial desse novo negócio que vocês já estão investindo há quanto tempo? Olha, na Alemanha esse investimento é antigo, né? Tem uma fábrica muito grande na Europa, fazíamos na Alemanha, agora tem uma fábrica na Polônia muito grande, essa fábrica de cabos, né, para conexão. E esse é um fato interessante, vou contar uma historinha aqui, eu sou contador de história. Opa, então tá ótimo, aqui é o espaço certo. Aqui no Brasil a gente tem o costume de ter em cada posto que a gente vai abastecer os nossos veículos, ainda os veículos combustível fóssil, você tem sempre alguém, diferente de outros países, tem sempre alguém para te servir, você para, nem sai do carro, muitas das vezes dali o cara abastece o carro, traz a maquininha, você paga e você segue. E a gente vai ter que ter um outro costume, né? Que é o costume de você
pegar o carregador, colocar no seu carro e etc., para carregar o carro elétrico. E você pode imaginar, em alguns momentos, que você está num ambiente coberto, dentro de um shopping, ou você pode imaginar que você está num eletroposto, num ambiente aberto, e pode estar chovendo, e você vai pegar em alguma coisa que passa uma energia grande. Então a turma não entende a tecnologia que tem por trás de um cabo, de um simples cabo de conexão para você carregar o seu carro elétrico. Mas tem muita tecnologia ali. Por isso que eu acho que no caminho do conhecimento, nessa jornada aí do que a gente for aprender, a gente vai começar a separar cabos que carregam e cabos que são automaticamente pensados por empresas de conexão que fazem isso há quase 100 anos. De que maneira você consegue fazer isso com a segurança que você precisa. A sua área, a área da sua empresa é exatamente essa das conexões, é isso? Das conexões. A Phoenix Contact, ela começou com borne, né? Inventou lá o borne elétrico lá para você conectar duas posições elétricas. Foi assim que começou, há 100 anos. E você passa por uma série de coisas. Então, tudo que você pensa de componente elétrico, e fornecemos para todas as grandes elétricas, as 4 grandes elétricas são clientes nossos, tudo que você pensa em componente de elétrica e componente de conexão estão, de alguma maneira, dentro do nosso portfólio. A gente se orgulha de falar que tem mais de 100 mil SKUs, 100 mil part numbers diferentes de produtos. Como é que é SKUs? O que é isso? 100 mil, são componentes. Para cada SKU é um part number. Então, nós temos 100 mil produtos diferentes, todo ano são lançados. Tivemos agora recentemente na feira de Hannover, e o nosso stand, um dos maiores stands da feira na Alemanha, de Hannover, e com mais lançamentos de mais algumas dezenas de produtos. Isso acontece todo ano, tem produto que sai, tem produto que entra, então tem muita coisa. Mas a raiz, o DNA da companhia começou com conexão. Hoje temos controladores, hoje temos PLCs, temos grandes sistemas industriais, mas tudo começou com conexão. E é engraçado que quando a gente fala de carro elétrico, nós temos... Você volta ao início. Voltamos à questão da conexão. Temos os controladores também, e o nosso business para carro elétrico vai ser ajudar empreendedores que queiram montar seus carregadores no Brasil. Temos todos os componentes, temos projetos que eles possam, desde o componente, desde o carregador AC, que é o mais simples que você pode ter na sua casa, até um carregador DC, que vai ser utilizado em grandes frotas, né? Não vamos, na nossa estratégia, não pensamos em vender os carregadores, mas fornecer componentes para os grandes que já são nossos clientes agora e para novos entrantes que queiram estar participando de alguma maneira desse business. Eu quero falar daqui a pouquinho dessas oportunidades de negócio que vocês acabam gerando para o mercado como um todo, já que a gente aqui no canal Empreender, a gente sempre fala dessas oportunidades, mas antes de explorar um pouquinho mais o negócio de vocês. Quando vocês falam nesse carregamento num posto normal, isso significa oferecer total segurança para o cliente, para o consumidor? Total segurança, total segurança. É o que eu estava colocando. Uma coisa é quando você está dentro do seu carro e tem alguém abastecendo. A outra coisa é quando você precisa puxar o cabo, fazer o plug do carro, o plug do cabo no seu automóvel, esperar o tempo, você que vai retirar, em que tempo que você vai fazer isso, está chovendo, não está chovendo, posso fazer com segurança, posso desconectar, não posso desconectar. Então esse é um ponto que a gente fala bastante. Desde de ter um cabo mais ergonômico, mais confortável para você estar colocando, um cabo que eventualmente caiu no chão ou que você esteja chegando na estação de recarga e pode ser que alguém que tenha colocado não tenha colocado um ponto direto e tenha deixado no chão. Você imagina, um carro passou ali em cima, acabou o carregador, você deixou de carregar durante algum tempo. Então o cabo tem muita tecnologia. Quando a gente fala do cabo em si, do conector, tem muita tecnologia por trás disso aí. Então, a gente fala com muito orgulho das nossas soluções, padrão alemão de qualidade, né, junto com o preço que precisa ser feito para o padrão de Brasil. Quando a gente for falar de empreendedores, você acredita que uma das oportunidades que surge de negócio são esses postos de reabastecimento, é isso? Esse é um business que vai trazer muita oportunidade para vários níveis de empreendedores, né? Vão ter empreendedores que vão estar ao longo das grandes rodovias fazendo e construindo seus eletropostos aí com ciclo fechado, com um teto absolutamente solar, gerando sua própria energia, com unidades que a gente chama de storage, de armazenamento dessa tecnologia, com carregadores DC, que são carregadores rápidos, que você consegue carregar até 80% da capacidade do veículo em um espaço de 15 minutos, até o ponto de quando a gente tiver isso absolutamente distribuído,
alguém que vai fazer a instalação, um pequeno empreendedor que vai fazer a instalação na sua residência, que vai botar um wall-mounted, um carregador AC, que vai ficar pendurado lá na sua casa e que você vai botar para carregar de noite. Então, assim, eu diria que o leque de oportunidade de empreendimento vai ser muito grande, sempre dentro dessa tecnologia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Gente que Faz, falando dessas outras oportunidades para os empreendedores. E eu queria entender também se esses pontos de recarga vão substituir de alguma forma aquilo que hoje a gente conhece como posto de gasolina, né? Mas daqui a pouquinho você explica aqui no Gente que Faz, que hoje está falando de carros elétricos e de como reabastecê-los e as oportunidades de negócio que esse mercado vai trazer. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente que Faz está de volta hoje falando de eletrificação da nossa frota brasileira, carros eletrificados. Mas essa não é a única oportunidade de novo negócio, não. Nós temos também os pontos de abastecimento, os pontos exatamente em que os carros serão recarregados. Quem atua nessa área é a Phoenix Contact. E o César Almeida é CEO dessa empresa e está nos contando aqui como é que é esse mercado novo. No bloco anterior ele estava falando de que esses pontos de recarga vão se espalhar por vários pontos das cidades e das estradas. Serão como verdadeiros postos hoje, como a gente conhece, postos de gasolina, é isso? Eletropostos. É assim que vai ser. E eu diria que já existe interesse em outros. Os próprios postos de gasolina hoje estão interessados também em carregar veículos elétricos. Você já consegue encontrar ao longo das rodovias alguns postos de gasolina já com seus carregadores. É evidente que isso vai se intensificar, isso vai crescer muito ao longo dos próximos anos, é o sim que a gente espera. Então essa é a primeira grande oportunidade, né? São os grandes empreendedores que vão querer botar eletropostos ao longo das suas rodovias, nas próprias cidades, mas esse é um business que pela sua magnitude vai trazer oportunidade para muito mais gente. Sim, porque daí abre os empregos indiretos, os fornecedores indiretos, todos. Completamente. E lembrando, né, que isso são carregadores rápidos, impostos, ninguém pode ficar esperando 8 horas para carregar um carro num eletroposto. Então são carregadores DC, carregadores de tecnologia de corrente contínua, são os que carregam mais rápido. Mas você vai ter o carregador, você tem um carro híbrido plug-in ou você tem um carro elétrico, na sua casa você também vai ter um. No escritório, seu escritório, talvez tenha um. E aí são os carregadores que são menorzinhos, são mais baratos, são carregadores AC. E aí que eu acho que vai ter uma grande oportunidade para muito mais gente. Pequeno produtor vai poder estar aí nesse Pequeno mercado. produtor pode estar comprando os componentes com a Phoenix Conta, e temos componentes, temos projetos, ele pode montar. Ele encontra alguém que faça uma caixa para ele pode montar os seus próprios carregadores. Na sua cidade, ele ser um fornecedor de carregadores AC. Temos os cabos também para carregadores AC, que são projetos diminutos, são projetos menores, mas eu acho que vão ser de maior quantidade no futuro próximo. E eu fico pensando, esse tempo que a pessoa vai estar lá recarregando o seu automóvel, ela vai ter que ter alguma opção ali no posto de gasolina. Então, além da loja de conveniência que tem hoje, ela pode ter algum tipo de diversão, algum tipo de descanso nesse período que o carro recarrega. Isso também significarão oportunidades. Sem sombra de dúvida. Mas eu digo muito na questão do... Isso o posto já praticamente tem, né? Os postos nas estradas praticamente já tem alguma coisa. Dificilmente você consegue fazer uma parada nesses postos de estrada e ficar menos de 20 15 minutos, 20 minutos. Não fica, o carro carrega. Ele precisa ter disponibilidade para eu parar junto contigo e eu conseguir carregar o meu carro e você conseguir carregar o seu também. Não ficar aquela corrida sobre o carregador. Mas eu digo o seguinte, no ambiente doméstico, né, eu imagino que vai acontecer muito do que aconteceu com a tecnologia solar. No começo tínhamos grandes fazendas para a tecnologia solar e depois veio o solar distribuído. E para o solar distribuído, no primeiro momento, as grandes empresas ainda estavam tentando fazer de alguma forma, e isso rapidamente caiu na mão de pequenas empresas. Então, eles usam a tecnologia de grandes empresas, mas tem uma série de empresas, você dá uma busca hoje no teu smartphone, você vai ter uma série de empresas no teu bairro que estão oferecendo, de alguma maneira, um solar distribuído. E eu acho que isso vai acontecer se não houver uma migração desses próprios prestadores de serviço para a instalação de carregadores, outros surgirão, mas com o mesmo conceito. Assim como a gente não tinha, alguns anos atrás,
pequenas empresas fazendo instalações de solar doméstico. Hoje a gente não tem grandes pessoas, grandes empresas, um número muito grande de empresas fazendo isso nas residências. E isso eu acho que vai mudar, mas completamente. Já já nós vamos ter muita gente fazendo isso. Além dessa oportunidade, desse mercado da ponta, né, do recarregamento ali final do automóvel, tem toda a infraestrutura de energia até esse ponto, não é isso? Vocês também atuam nessa área? Não, isso não. E eu diria que essa é a grande discussão do setor, né? Existe carga disponível para Existe energia disponível hoje para essa frota exatamente. brasileira? Então, quando você pensa em geração, você pode até criar soluções de geração, grandes fazendas solares, eólicas no Nordeste. Mas você precisa ter a transmissão e, mais do que isso, você precisa que as companhias que fazem a distribuição de energia estejam preparadas para isso. Porque antigamente se tinha uma preocupação que todo mundo tomava banho entre 18 e 20 horas, tinha pico de consumo. Você imagina todo mundo chegando em casa, espetando o plug no seu carro elétrico, o que isso pode gerar? Mais ar-condicionado, mais... Tudo. Então a gente imagina que em algum momento a gente vai precisar ter o ciclo, quer dizer, para você carregar o seu carro elétrico, principalmente em condomínios, você vai precisar ter o solar, você vai precisar ter os storage, os carregadores, né, os acumuladores de energia, e aí sim você consegue ter os carregadores, para que você consiga estar um pouco mais independente do que é a geração, do que é a distribuição das empresas de energia elétrica. Provavelmente também nos horários de pico vai custar mais caro, nos horários alternativos mais barato. Pode fazer isso, e lembrando que você pode voltar a energia para o grid, né? Então, o que já acontece hoje no solar, se você gera mais do que você consome, você está de alguma maneira ajudando, porque aquele excesso de energia você está voltando para o sistema. Eu não quero muito falar de números, mas tem um número que eu não posso fugir, não sei se você tem esse número, mas tem uma ideia do que isso vai significar para a economia brasileira em termos de PIB, em termos de investimento, de geração de emprego? Algum número desse já tem em estudo, já tem algum número estimado ou não? Olha, não vamos falar de PIB, mas vamos falar de que há uma expectativa, e os números divergem um pouquinho dependendo da fonte, mas que a gente consiga ter já em 2030, 5% da frota sendo constituída de carros híbridos, híbrido plug-in e carros elétricos, que é do que a gente está falando de oportunidade de negócio aqui. Hoje é quanto? Menos de 1%, talvez? Hoje temos 32 mil carros pela BVE, 32 mil carros entre híbridos e totalmente elétricos, híbrido plug-in e totalmente elétrico. Quanto universo que eu imagino que a frota do Brasil hoje esteja perto de 120 milhões, 110, 120 milhões de veículos. Então hoje não representa nada. Agora, em 2030, 5% já é uma grande coisa. E em 2040, né, muitas das empresas do setor automobilístico já não vão estar fabricando mais carro a combustão e o phase-out dos carros a combustível fóssil com a entrada dos carros elétricos e elétricos plug-in, eu imagino que vai ser um número estrondoso. Eu não vou arriscar falar de PIB, mas o crescimento vai ser absolutamente grande. O que já se sabe, por exemplo, na Europa, aumentar esse prazo para produção, para autorização de produção de carros a combustão fóssil até 2035, não é isso? Depois disso já todos têm que ser elétricos. É isso, mas de forma espontânea, algumas montadoras já falaram que fazem até 2030, antes, né? E algumas, evidente, vão levar até o máximo que possa ser levado. Mas, de qualquer forma, quando a gente para olhar, nós estamos numa posição muito mais confortável, né? Com o nosso etanol aqui, com a nossa energia, com a nossa matriz energética, que já é verde por natureza. Enquanto que na Alemanha tinha gente ainda queimando carvão para conseguir energia para o seu carro elétrico, né? Não, agora no inverno queimaram carvão por causa da falta do gás, tiveram que queimar carvão. E o Brasil também, o Brasil na crise hídrica recente que teve que acionar as termoelétricas. As termoelétricas, bandeira vermelha. Bandeira vermelha, ou seja, tarifa mais cara e queimar carvão. Mas o crescimento da eólica, e a gente viu isso no último ano, e o crescimento que vem tendo a solar muito grande, eu acho que a gente, já a gente consegue ficar... Lógico, temos que manter as termoelétricas para qualquer emergência, porque ela substitui a hídrica quando não temos chuva, mas a gente está cada vez podendo contar mais com a geração eólica e com a geração solar.
Se a gente tiver que falar de investimento da Phoenix Contact, como é que está isso para os próximos meses, anos, com o crescimento inevitável desse mercado e que vocês precisam ocupar ali um share, né? Crescemos, eu vou falar em percentuais, que é o que eu consigo, mas crescemos nos últimos 2 anos aqui 20% em número de pessoas, né? E crescemos 30% do nosso faturamento, não só com a parte de solar, ano após ano. Mas de investimentos da companhia mundiais, né? Porque a fábrica, por exemplo, de cabos está na Polônia, fizemos uma fábrica, inauguramos uma fábrica no começo do ano passado e essa fábrica ainda esse ano está sendo duplicada. Então, por aí a gente consegue ver a demanda que a gente tem para essa questão de veículos elétricos. Aí. Estamos falando de uma fábrica simplesmente de cabos, né? Mas nós temos toda a parte de inlet, que a gente chama, para as grandes frotas. Inlet é onde você espeta o cabo. Então, isso a gente vende para os fabricantes dos veículos. Então, tem veículo que vai ser utilizado, veículos mecânicos grandes, temos veículos caminhões, ônibus, né? Mas até na agroindústria os equipamentos já estão sendo de alguma maneira eletrificados. Então, inlet, né? Os controladores, parte dos carregadores, né? Dos acumuladores. Então, essa é uma indústria que vai crescer. O mercado de vocês é 100% B2B ou vocês têm alguma coisa para o consumidor final? A gente vai ter para o consumidor final, a gente não vende para o consumidor final, mas a gente imagina que a questão de cabo vai ser um negócio tão popular. Não, nós não vamos vender direto para o consumidor, mas vamos estar botando em alguns canais que não são canais tradicionais nossos, né? Vendemos para os grandes distribuidores de elétrico, são grandes clientes nossos no Brasil e no mundo, mas vamos ter que ter alguns marketplaces, muita gente vai querer ter de alguma maneira os nossos cabos, né? Hoje vocês geram quantos empregos? De forma direta, não sei se você tem a estimativa do indireto. Olha, geramos, vou falar de números mundiais, geramos 23 mil empregos de forma direta e quase 50% disso de forma indireta. Então, assim, uma empresa em números mundiais, estamos falando de uma empresa alemã, uma empresa não listada, uma empresa de dono, uma empresa que está fazendo esse ano... Capital fechado. Capital fechado, alguns bilhões de euros. Então, para uma empresa de capital fechado de 100 anos, não é fácil você encontrar isso, né? Nesse momento, Está fazendo 100 anos esse ano. Está fazendo 100 anos, foi fundada em 1923, 2023, completando 100 anos. 30 anos de Brasil, 100 anos de mundo. Mas com certeza essa geração de empregos daqui para frente ela só tende a crescer. Vai crescer, né? A automatização aí não vai fazer muita diferença. Vocês vão precisar de mais mão de obra. Nós precisamos crescer o número para chegar a 2030, nós precisamos crescer em 14 mil pessoas. Uau. Quer dizer, para uma empresa que tem 22, 23 mil, crescer 14 mil pessoas... Quase 100%. E tem um pouquinho mais agressivo que isso, né? Porque você tem, nesse número, o que você precisa crescer e as pessoas que estão chegando no seu final de ciclo, né? Numa empresa de 100 anos, num padrão de Alemanha, tem muita gente que está completando o seu tempo de aposentadoria e o cara precisa ir compulsoriamente, precisa descansar e tratar de outros projetos. Então, o acúmulo dos novos negócios e a quantidade de pessoas que a gente precisa para manter o crescimento, junto com o número de pessoas que estão indo, nós vamos ter mais de 50% do público da companhia renovado nos próximos anos, o que é um desafio adicional para o RH nesse momento de briga por bom profissional. Sem dúvida. Para a gente encerrar, finalzinho do programa mesmo, conta uma coisa para a gente. Essa tecnologia toda que você falou, ela já é equilibrada, ela já é contemporânea da tecnologia que você tem disponível na Alemanha ou ainda leva um tempinho para chegar no Brasil? Não, hoje a gente lança um produto em Hannover e no dia seguinte ele está no nosso catálogo e pode ser vendido aqui, não temos problema nenhum. O que passa alguns problemas de alguns projetos onde tem telecom, comunicação, a gente precisa certificar, então pode precisar de uma certificação Anatel, mas tirando isso, as certificações, o produto está disponível lá, ele passa a estar disponível aqui no dia seguinte. César, antes de te agradecer, você queria deixar ali algum recado para o empreendedor aí, ficar de olho nesse mercado? Olho aberto, qualquer que seja o seu tamanho como empreendedor, vão ter oportunidades diversas e muito para se ganhar muito dinheiro nos próximos anos com a eletrificação. Obrigado. Obrigado ao César Almeida, que é CEO da Phoenix Contact. Hoje a gente falou da eletrificação dos automóveis, esse novo mercado que surge no Brasil. A gente faz volta a semana que vem. Até lá, obrigado.